Copel, Taesa, Engie, Isacetip, TRPL, empresas famosas de energia elétrica daqui do país, conhecidas por pagarem bons dividendos sempre. Mas agora começa a aparecer que todas elas estão caras no mercado e que não fazem mais sentido para o investidor. E a gente consegue ver isso por métricas como o preço sobre lucro, até da Taesa, por exemplo, que está aí na tela para você, que está com o maior PL dos últimos anos, mostrando um preço muito mais caro do que a média. O que é que você tem que fazer agora? Qual é a ação elétrica que mais faz sentido para você, principalmente para dividendo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Agora, me conta aqui embaixo, antes da gente começar o vídeo, senão depois vai ficar fácil, qual é a sua ação elétrica preferida que você não vende por nada na tua carteira. Vamos analisar isso aqui. Olha o que aconteceu com o Ibovespa nos últimos 12 meses. A gente vê aqui uma alta de 5% no índice, sendo que de 6 meses para cá, se a gente pegar num período ótimo, a gente vê uma alta já de quase 17%. Mas nos últimos 5 anos, principalmente se a gente pegar o período pré-pandemia, ali antes, em janeiro de 2020, a gente vê basicamente o Ibovespa de lado, até caindo quase 4%. Enquanto isso, se a gente for olhar para um índice de energia elétrica como o IEE, por exemplo, que reúne as ações elétricas da Bolsa do Brasil, o que a gente vê é esse índice rentabilizando muito acima do Ibovespa nos últimos 5 anos. E se a gente olha para uma janela mais longa de 10 anos, o IEE também ficou acima, descolando principalmente entre 2018 e 2019 aqui. O que mostra que as empresas elétricas não só trazem bons dividendos, mas também trouxeram um retorno grande para o patrimônio, considerando a valorização das ações também. Só que o mercado todo vem percebendo isso nos últimos anos. Muita gente começou a investir mais pesado nas empresas elétricas e a gente começa a ver os preços sobre lucros, as empresas realmente ficando mais caras. Como é o caso da Taesa, que eu te mostrei no começo desse vídeo, com o preço sobre lucro numa das máximas históricas. É o caso também da Copel, que ficou muito cara por essa mesma métrica em 2022 e ainda assim está com uma métrica acima da sua média de preço sobre lucro. Ao mesmo tempo, a gente vê empresas como a CEMIG, que está com 5 de PL nesse momento, que é levemente abaixo da média dos últimos anos, entre 6 e 7. E ainda, empresas como a Isacetip, de código TRPL4, seguem na mesma linha. PL atual em 6,5, muito próximo ao que esteve também nos últimos anos. E aí a primeira reflexão que a gente tira é, por essa métrica de preço sobre lucro, algumas parecem mais caras, enquanto outras não parecem tão caras assim. Só que pro caso das elétricas, não é só os dados que mostram que elas estão caras. Existem algumas razões comprovando que as empresas vão ter redução de dividendos no futuro, o que mostra ainda mais que elas possam estar caras nesse momento. Olha essa matéria aqui falando da Taesa, que vai minguar os seus dividendos nos próximos meses, pois eles estão ameaçados. E as principais razões para esse tipo de argumento aqui é que daqui para 2030, a Taesa vai perder as suas principais concessões de transmissão de energia, o que vai fazer que a empresa perca muita receita e, consequentemente, reduza os dividendos. E realmente, aqui no site do RI da empresa, a gente vê todas as concessões da Taesa e vê que essas duas primeiras aqui, ó, vencem em 2030 e representam uma RAP muito grande pela Taesa. Para agravar, as novas concessões que a Taesa vem entrando têm uma rentabilidade muito menor do que as antigas e que, ainda assim, esses novos projetos exigem muito investimento pela empresa, o que reduz o caixa, consequentemente o dividendo nesse momento para a empresa. E aí beleza, tem também o caso da Copel. A gente vê analistas dizendo que investidor focado em dividendos não deveria olhar para a Copel nesse momento. E de fato, quando a gente olha para a Copel, ela está com um dividendo atual de 4% ao ano, com a sua métrica de preço sobre lucro bem mais alta do que a média. E as principais razões elencadas pelos analistas aqui sobre a Copel é que, primeiro, ela tem uma quantidade de funcionários que é o dobro do que a média das empresas de transmissão do mercado. Sabendo que a Copel atua na distribuição, mas também na transmissão de energia, ela tem demonstrado uma eficiência menor, entregando o mesmo resultado, sendo que precisando de mais funcionários para isso. Ora, isso faz com que a folha de pagamento da empresa seja maior e que sobre menos lucro no final do dia para pagar melhores dividendos. Além disso, a Copel foi recentemente privatizada e ela vai precisar renovar as suas hidrelétricas nos próximos anos, o que pode acarretar um investimento de 3,5 bilhões pela empresa. Para você ter noção, isso é 3 vezes mais do que o lucro que ela teve em 2022. Ora, se tem muito investimento para ser feito pela empresa, provavelmente vai sobrar menos dinheiro para pagar dividendos. E dá para observar esses dividendos reduzindo nos últimos anos para cá. E aqui a gente chega num ponto importante. É preciso a gente sempre conseguir separar muito claramente o que é narrativa e o que é realidade para a gente investir de fato com critérios muito claros em empresa. E afinal de contas, pode ser que a Copel, por exemplo, reduza o seu quadro de funcionários, principalmente agora depois que ela está privatizada. Ou pode ser que a Copel encontre outras formas de renovar a sua frota de produção de energia que não precise gastar tanto com renovação das hidrelétricas. E pode ser que
isso tudo mude o resultado drasticamente. Aí vai que isso acontece, a gente começa a ver matérias como voltem a comprar Copel, agora está pagando dividendos absurdos. E aí todo mundo volta para a narrativa e compra a empresa. Ou no caso da Taesa, vai que ela consiga renovar algumas boas concessões, vencer novas linhas de transmissão de energia pelos processos de licitação que ela está entrando. E aí daqui a pouco vem notícias como: olha, novo contrato que a Taesa fechou com a rentabilidade muito boa, os dividendos vão voltar com tudo. Aí o investidor vai lá, olha para a narrativa, vai e compra a empresa. Resumo da história: se você não tiver uma estratégia clara de verdade e te blinde de todos esses tipos de narrativas aqui, você vai acabar comprando quando não deve e vendendo muito menos ainda quando não deve. Você vai ser sempre um refém. E disso fica a próxima pergunta: como é que você encontra elétricas que estejam baratas e pagando dividendos ao mesmo tempo? Aqui eu já preciso te mostrar uma coisa muito importante. A gente tá no canal Seu Dividendo, nosso foco aqui é falar de dividendos. E pode ser que muita gente pense que empresas que pagam grandes dividendos são aquelas mais consolidadas no mercado, que são mais tranquilas, não tem muito risco, mas também não vão se valorizar demais. E é aí que muita gente se engana. Uma boa estratégia que busca altos pagamentos de dividendos nas empresas costuma pescar uma empresa barata ou outra. Isso porque uma empresa barata, ela é definida por um preço baixo sendo negociado no mercado, enquanto que ela continua gerando um caixa muito alto na companhia. Só que pensa comigo, se a empresa está com a cotação lá embaixo, muito barata, mas ainda continua gerando um caixa operacional muito alto, essa empresa vai pagar um dividend yield muito alto, porque o lucro que ela vai ter é alto em comparação com a cotação que ela tem, trazendo os dividend yields para cima. É por isso que as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa costumam também estar baratas. E é por isso também que a gente vê um resultado de muita valorização como esse gráfico aqui, que te mostra a rentabilidade das últimas décadas das 10 empresas mais pagadoras da bolsa. Esse foi o resultado da estratégia máquina de dividendos. E quer saber de uma coisa? A Taesa tá nessa estratégia há 12 anos seguidos sem sair nenhum. E eu acho que ela vai continuar por um bom tempo. Agora, como que eu acho não importa, se os dividendos dela realmente reduzirem de acordo com as narrativas que estão sendo soltas, o que vai acontecer é que daqui a um tempo a média de dividend yield dela vai baixar e ela vai dar lugar para uma outra melhor pagadora de dividendos que vai seguir dando resultados positivos na estratégia. A estratégia muito claramente vai mandar você vender uma para comprar outra. E essa é a diferença de ter uma clareza dentro da sua estratégia. E é por isso que se você quiser conhecer 7 ações que estão pagando dividendos dentro das 10 maiores agora, você pode clicar no primeiro link da descrição para baixar esse e-book que está rolando na tela para você, enquanto ele ainda está gratuito. E aí, dito isso, vamos ver agora o caso das principais elétricas para saber se elas ainda fazem sentido de investir. Primeiro ponto, para a gente considerar uma boa pagadora de dividendos, a gente tem que procurar empresas constantes nesse pagamento. Não adianta nada pagar um bom dividendo no ano e não pagar mais depois. Por isso, todas as ações que eu vou mostrar aqui têm pelo menos 5 anos seguidos de distribuição de dividendos. E aí vamos ver o caso da Copel, que nesse momento está com um dividend yield médio nos últimos 3 anos de 9,6% ao ano. Isso coloca ela na 10ª posição da máquina de dividendos, mostrando que sim, faz sentido investir na Copel segundo a nossa estratégia, mesmo com todas as narrativas negativas que estão rolando agora. Olha outro caso, a TRPL, a ISA-CTEP, que está na 19ª posição da máquina de dividendos, com uma média de dividend yield de 8% ao ano. Já a Engie está na posição 25, com um dividend yield médio de 6,6%. CEMIG, posição número 20, com um dividend yield médio de 8%. E a Taesa, que está com uma média de dividendos de 12,8% na 5ª posição da máquina de dividendos. Dito isso, não tem choro nem reza. Se você vê isso aqui e está na hora do seu rebalanceamento na tua estratégia, você sabe exatamente qual você deve comprar, qual você deve vender. E é assim que a gente ajuda os mais de 2.000 clientes do nosso serviço de Wealth Services aqui do Clube do Valor a investirem em estratégias de dividendos. Só que não é só isso. Existe a estratégia das ações mais baratas da bolsa do Ramiro Gomes Ferreira. Existe a estratégia S-Rank de fundos imobiliários que eu também trago aqui para vocês. A estratégia da escada na renda fixa, a estratégia da carteira imbatível. Tudo isso quando a gente coloca um consultor de investimentos especializado para acompanhar o caso de cada um dos nossos clientes. Por isso, se você quer a nossa ajuda para investir e alcançar a tua aposentadoria mais cedo na tua vida, nesse vídeo aqui você pode ter uma amostra grátis disso. Isso porque a gente está liberando uma análise de carteira gratuita para a gente te ajudar a olhar para a tua carteira hoje e ver se, a partir da nossa filosofia de investimentos, faz sentido alguma melhoria ou não. Se você tem 300 mil reais para investir ou mais, preenche esse formulário que eu vou te deixar aqui, porque um dos nossos consultores vai entrar em contato contigo. E aí me conta, você pretende continuar investindo nas ações elétricas da tua carteira? E se você quiser saber outras 4 ações que estão dentro da estratégia de dividendos nesse mês, clica aqui nesse vídeo que eu te contei tudo isso. Se teve alguma informação que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, tô te esperando no próximo vídeo.